A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Nós estamos tão acostumados a esperar falar o amém, né? Glória a Deus. Quero vos pedir para que se coloque sobre os vossos pés. Pode tirar um pouquinho o som para mim, por favor? Fala mais baixo? Não, tá, beleza. Glória a Deus. E convido os amados irmãos a abrirem vossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, o versículo é o versículo de número 9. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Samuel Lopes da Silva, que já está em Juiz de Fora, esteve conosco ontem na reunião. Quero agradecer ao Departamento de Missões, que nos honrou com esta oportunidade de trazer uma vez mais a palavra do Senhor. Pastor José Carlos Carniato, que Deus abençoe também, juntamente com o pastor Aloísio, que nos fizeram este convite de aqui estar. Diz assim a palavra de Deus: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Eu gostaria que os amados irmãos repetissem comigo e falassem: esse dia é dia de boas novas e nos calamos. No 3, 1, 2, 3. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos. Bendito e exaltado para todo sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já há algum tempo o Senhor tinha me dado uma palavra e eu falei que quando eu tivesse a oportunidade eu pregaria, eu falaria sobre Gideão. Mas quando o pastor nos convidou, de imediato veio esse versículo em minha mente. E é o que eu quero compartilhar juntamente com os irmãos nesta noite. A verdade é que existia naquele momento um cerco sobre a cidade de Samaria. Interessante que aquelas cidades fortificadas eram cidades bem guarnecidas e era difícil penetrar por suas muralhas. Então eles adotaram um outro pensamento. Ao invés de adentrar pela cidade, ficar batendo com o muro, tentando quebrar muro, rebentar a porta da cidade, nós vamos colocar uma guarnição em toda a cidade, ao redor de toda a cidade, de maneira que ninguém pode entrar e ninguém pode sair. Os Círios eram aqueles que o profeta Jonas, não quis pregar para eles, porque sabia que eles se arrependeriam. E também é aquele povo que ele sabia que era um povo inescrupuloso, um povo mau, um povo que arrasava as cidades. Só para os irmãos terem uma ideia, eles tinham o costume de pegar as grávidas, abrir-lhe a barriga, tirar o feto, e ali eles colocavam um gato e costuravam. Então era um povo que não tinha misericórdia. E agora aquele povo está cercando a cidade de Samaria. Então, no primeiro dia, quem sabe foi fácil. Tinha comida, tinha alimento. Mas foram passando os dias e o cerco continuava. Lembro-me que desde que quando começamos a fazer a live aqui, já se passaram 3 meses. E nós continuamos nesta crise, nesta pandemia. Eles estavam então cercando
Samaria e disse que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou a Samaria. De tal maneira o cerco se tornou tão grande que acabou o alimento. E agora os filhos de Israel estão pagando alto preço para poder se alimentar. Eles passam então a comer comidas impróprias como jumento. E ele então passa a ficar caro. 80 ciclos de prata custava a cabeça de um jumento. Eles começaram então a brigar para comer esterco de pombos. Custava 5 ciclos de prata. Tamanha dificuldade que, para os irmãos terem uma ideia, uma mulher vira para outra e fala assim: vamos comer o seu filho hoje e amanhã a gente come o meu. De tal forma que quando o rei está passando junto ao muro, a mulher chama ele para ele julgar entre as duas mulheres, porque elas tinham cozinhado o primeiro filho e elas estavam então em guerra porque a outra mãe não queria cozinhar o segundo filho, o outro menino. Então, tamanha dificuldade daquele cerco. Mas no meio daquele cerco, no meio da pandemia, Deus sempre tem os seus profetas. Diz a Bíblia que o rei vai pedir a cabeça do profeta Eliseu. E o profeta, avisado por Deus que o rei queria sua cabeça, disfarça ali todo o plano do rei. E agora o próprio rei vai até o profeta. E quando o rei chega até o profeta dá-lhe uma palavra que mudaria o cerco, uma palavra que mudaria a pandemia, uma palavra que mudaria da noite para o dia aquela situação. E a palavra do profeta é: amanhã mesmo, ouvi a palavra do Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Quando ele deu esta palavra, diz a Bíblia que levantou um dos capitães, chegado do rei, e vai falar a seguinte palavra: nem se Deus abrir os céus, esta palavra se cumprirá, porque ele não acreditou na palavra do profeta. Mas do lado de fora da cidade havia 4 leprosos. Aqueles leprosos vão olhar um para o outro e vão falar: se nós ficarmos aqui, morreremos. Se nós entrarmos para dentro da cidade, também morreremos. Só há uma situação que nós podemos fazer: ir para o arraial dos ciros. Se chegar lá e eles nos matar, que diferença fará? Porque de qualquer maneira nós vamos morrer. E à noitinha eles vão partir para o arraial dos ciros. E eles estão a caminho do arraial. E quando eles chegam lá, eles não encontram ninguém. Os cavalos, os jumentos estão presos. O fogo ainda está aceso no arraial. Tem comida prontinha. Tem ouro, tem prata, tem tudo de bom. E eles entram para dentro da primeira cabana e alimentam-se, e fartam-se, e se alegram,
porque agora aquele que não tinha o que comer estava podendo se alimentar. E eles pegam tudo que eles podiam pegar ali, leva para um local e esconde. E depois eles voltam novamente para outra tenda. E quando eles chegam na segunda tenda, que eles começam a comer, que eles começam a separar, e então eles vão olhar e vão falar: nós estamos agindo mal. Hoje é dia de boas novas. Se nós nos calarmos, coisa pior virá contra a nossa vida. E então, eu queria elucidar aqui esta palavra, porque logo depois, eles vão até a porta de Samaria, e eles vão clamar ali e falar essas boas novas para os filhos de Israel, para os porteiros que vão até o rei. O rei uma vez mais duvida, porque acha que é uma artimanha dos sírios para poder abrir a cidade, tomar posse da cidade. Mas assim eles enviaram 2 cavalos para ver se era realidade. E eles vão até o Jordão, e eles encontram pelo caminho as roupas, os artefatos que os sírios iam abandonando, correndo e abandonando. A Bíblia vai dizer que Deus bradou em favor dos filhos de Israel, de tal maneira que os sírios, eles ouviram carros e cavalos, barulho de carros e cavalos, de um grande exército em favor dos servos de Deus, e eles então partem em retirada, e eles correm, e eles saem atônitos, sem olhar para trás, deixando tudo que eles tinham. Aleluia. A palavra é falada para eles então. Há um alvoroço na cidade, todo mundo quer ir partir para o arraial, porque então o arraial, que seria o arraial da destruição, tornou-se o arraial da virada, da bênção, da mudança da história da vida do povo de Israel. E eles saem correndo, e aquele moço que duvidou, diz a Bíblia que ele estava tomando conta da porta, e ali a Bíblia vai falar que ele foi pisoteado. Ele viu a bênção, mas não pôde usufruir da bênção do Senhor. Contada a história, eu quero falar quem são os personagens desta história. Eu vejo uma geração, na verdade, esta é a terceira geração. Porque na primeira geração, eu vou olhar e vou ver a geração que saiu do Egito. A geração que saiu do Egito é a geração de escravos. Tinha mente de escravo. Por isso Deus não permitiu entrar dentro da terra, porque eles saíram do Egito, mas dentro dos seus corações, dentro das suas vidas, continuaram como escravo. Glória a Deus. Deus nos tirou do Egito, mas não para vivermos como se lá estivéssemos. Tudo que acontecia no meio do arraial de Israel, eles reclamavam e falavam: no tempo do Egito. Meu amado, abandona o Egito em nome de Jesus, deixa o Egito para trás, porque o Egito já passou. Vamos viver em novidade de vida. Aleluia. A segunda geração é a geração da conquista, é a geração de Josué, a geração que vai entrar para a terra, a geração que vai tomar posse da promessa, a geração que vai tomar posse da bênção de Deus. Que tenhamos em mente esta geração. Não podemos perder o nosso foco, o foco da conquista. E a nossa conquista é chegar nos céus. A nossa cidade não é esta, não está aqui, mas nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento do Senhor em glória. E aí sim seremos levados para a cidade celestial, e lá estaremos para sempre com o Senhor, viveremos na presença dEle.
A terceira geração, meu amado, é a geração daqueles dias. E eu olho para a nossa geração e penso, será que a nossa geração não está como aquela geração? É a geração que nasceu na terra, a geração que usufruindo já nasceu dentro da promessa de Deus, uma geração sem contato com Deus, uma geração superficial, uma geração que só ouviu falar de Deus, mas não está vivendo Deus na sua realidade, no seu dia a dia. Diz que era uma geração que comia comidas impróprias. Por quê? Porque não estavam totalmente ligados em Deus, não estavam afinilados juntamente com o Senhor. Mas aí a gente olha para essa personalidade, da personalidade do rei. E quem era o rei? O rei era homicida de profeta. A Bíblia vai falar que Eliseu falou: viste como o filho do homicida mandou-me tirar a cabeça? Então o rei era o homicida do profeta. O rei representa os assassinos de profeta. O rei representa aqueles que não gostam de serem confrontados, aqueles que não gostam quando alguém toca em suas feridas. E eu estava lembrando da pessoa do amigo. E às vezes as pessoas confundem amizade com aquela pessoa que passa a mão na nossa costa, dá aquele tapinha para massagear o nosso ego, quando na verdade nós estamos precisando de verdadeiros amigos, mas amigos que nos falam a verdade, amigos que viram para o Glaucínio e falam: Glaucínio, você errou, meu filho, conserta, e que você vai continuar para frente. No entanto, essa geração, os amigos verdadeiros e não bajuladores. Então o rei representa aquele que queria ser bajulado, aquele que queria tapinha nas costas, porque não aceitava ser confrontado. Tem hora que é bom a gente ter alguém que vai nos criticar. Todo grupo, quando a gente vai fazer uma formação de um grupo para fazer alguma coisa, a gente coloca um crítico no meio, e o crítico vai trazer um resultado muito bom. Então é bom quando a gente tem pessoas do nosso lado que vão fazer críticas construtivas. Se algum amigo seu virar para você e te criticar, receba, porque é para o seu crescimento. Não adianta ficar cheio de mimimi. Há momentos que precisamos ser confrontados. E a Bíblia vai falar que o apóstolo Paulo foi confrontado. E quando o apóstolo Paulo foi confrontado, a postura do apóstolo é diferente. Veja bem, ele olha para si. Ele foi confrontado, ele olha para si e ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isaías, quando foi confrontado, ele falou: ai de mim que sou pecador, e habito no meio de um povo pecador, de impuros lábios. Mas a outra personalidade que eu vejo é o profeta. O profeta é voz de Deus. A nossa geração é a geração que tenta calar os profetas. Mas na verdade, quando eu aceitei a Jesus, irmã Luciana, eu tinha muitas vezes medo de ir para a igreja quando eu tinha pecado, pastor Nelson. Porque a gente entrava na igreja até de sapatinho, bem devagarzinho, falava: meu Deus do céu, é hoje, é agora que o profeta vai chegar e vai me apontar e vai falar: ei, você! Mas a gente foi matando o profeta. Ei, deixa Deus te usar, pede a Deus para te usar.
Nós precisamos de profeta. A Bíblia fala de doutores, a Bíblia fala de mestres, a Bíblia fala de pastores, mas a Bíblia fala de evangelista, mas também fala de profeta. E uma igreja não é completa se não houver profeta na casa do Senhor. Que Deus levante profeta nesta igreja, homens e mulheres que sejam voz de Deus neste lugar. E eu sei que tem profeta de Deus aqui, e que pessoas que Deus quer usar, e tem usado também. Profeta representa o escape de Deus, a provisão divina, o socorro no tempo oportuno. É do profeta que vai sair uma palavra de mudança. Veja bem, o profeta falou: vai mudar, a história vai mudar, a pandemia vai passar, e o nome do Senhor há de ser glorificado em nossa casa, em nossa família. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o tempo está passando rápido. E o capitão? Essa personagem, né? Quem é o capitão? O capitão representa aqueles que não acreditam no suprimento divino e ainda fazem chacota com os que creem. Aquela pessoa que duvida da bênção, aquela pessoa que tem que ver para crer. É o crente Tomé. Mas Deus quer levantar dentro de nós um crente Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, a ovelha da malhada não produza, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Nós precisamos crer. Nós precisamos colocar a nossa confiança plenamente em Deus. Aleluia! Bendito seja Deus. Os capitães são os materialistas, aqueles que têm que ver para quê? Mas também serão aqueles que verão o milagre, mas não usufruirão do milagre, da providência, porque não agem por intermédio da fé. O agir por intermédio da fé é interessante, porque primeiro a fé é assim: a gente age sem ver, mas pela fé. Primeiro a gente crê, e depois a gente vai ver o milagre. Então as pessoas passaram os carros na frente dos bois, e aí não funciona. A pessoa quer ver para crer. Não, a fé, você crê, e aí sim vai ser gerado um milagre. Por isso que Jesus falou com várias pessoas que foram curadas por ele: a tua fé gerou um milagre na sua vida. Aleluia! É a fé geradora de milagre que vai transformar a nossa história. Por fim, nós temos os leprosos. E quem são os leprosos? São aqueles que dependiam da caridade alheia, mas Deus transformou o estado deles, transformando-os em mensageiros das boas novas. Representa aquele que Deus vai usar para nos surpreender. Quem diria? 4 leprosos? Sim, Deus vai usar os pequeninos na casa do Senhor. Às vezes a gente vai olhar e vai ver: no fulano dá a solução, no ciclano dá a solução, e naquele lugar, naquela pessoa que a gente menos imaginava, é de lá que virá o escape de Deus, é de lá que virá a bênção de Deus. Veja bem, os leprosos, que representam então aqueles pequeninos do Senhor, porque Ele vai usar os pequeninos, aqueles que ninguém viam neles o potencial para gerar um milagre. No entanto, isso é para que saibamos e reconheçamos que Deus é Deus. Ele é o provedor da promessa, é Ele que faz cumprir a sua promessa. Os leprosos, antes
pobres, mas agora ricos. Mas de repente, lá na segunda cabana, eles tiveram um estalo em suas mentes. Quando comiam, bebiam e alegravam-se. O estalo que eles tiveram em suas mentes trata-se de um choque de realidade. Tem hora que a gente precisa desse saculejo para a gente sair do nosso comodismo. Tem hora que a gente precisa do saculejo, do choque de realidade. Veja bem, o filho pródigo foi saculejado. Ele falou assim: levantar-me-ei depois do choque de realidade, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti. Neemias teve um choque de realidade, porque ele estava no bembão, sendo copeiro na casa do rei, coisa boa. Mas quando ele fica sabendo de Jerusalém, como estava Jerusalém, ele caiu em si, tornou-se na real, tomou um choque e falou: eu vou jejuar, eu vou me levantar, e Deus vai mudar a história da minha cidade. O que é que Deus quer de nós? Um posicionamento. Deus quer de mim, meu irmão, a palavra primeiramente ela vai reluzir no coração de quem prega. E se hoje eu estou pregando, primeiramente Deus está falando para mim neste lugar. Ele está falando: Glaucindo, toma um choque de realidade e muda de vida. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele está falando assim, que nós precisamos deixar a ficção de lado e abrir os olhos para a realidade dos fatos. Parece que nós estamos vendo Jesus está voltando, mas a gente não está crendo. A gente está vendo trombeta soar e a gente não está crendo. Parece que a gente está dormindo, atônito, no meio de uma ficção. Isso não é ficção, é uma realidade. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia, bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está na hora de repensarmos que tipo de igreja nós temos sido. Está na hora de eu repensar, que eu preciso repensar que tipo de cristianismo eu estou vivendo. Às vezes Deus permite situações, momentos como este que estamos vivendo, justamente para ver qual será a nossa postura. A Bíblia vai dizer que os medianitas estavam cercando ali Israel. Estavam num tempo de cativeiro dos midianitas. Mas no meio daquele cativeiro, do outro cativeiro agora que eu estou falando, sabe o que aconteceu? Lá de cima Deus olhou a Gideão, e aquilo chamou a atenção de Deus. Por que chamou? Porque no meio da crise, Gideão tomou uma postura diferente. É isso que Deus quer olhar e quer ver em nós, no meio da crise, uma postura diferente. A igreja do Senhor precisa tomar uma postura diferente. E aí nós vamos ver o Senhor abalando os céus, nós vamos ouvir toque de trombeta, nós vamos ouvir, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai mandar sinais, vai acontecer a nosso favor, a nosso respeito. O nosso inimigo vai partir em retirada, o inimigo do seu lar, da sua casa, da sua família, vai partir em retirada. O seu lar que você estava pensando que ia separar, não vai. Sabe por quê? Porque o Senhor vai se levantar a seu respeito, a seu favor, e o nome dele será glorificado sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas o Senhor quer uma postura minha. Deus quer levantar os Gideãos, que todo mundo está achando que vai pegar trigo e vai lá para a eira. Não, ele vai fazer o oposto para surpreender. Ele vai lá para o lagar malhar o trigo. Está na hora da gente fazer coisa diferente. Às vezes Deus fechou a casa para a gente sair dela e ir ao encontro do pecador, e para falar: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Eu achei lindo, irmãos. No meio da crise, pastor Djalma batizou 9.
e já falou para mim: Glaucino, tem mais 3. Tem mais 3, e você vai ver que daqui a pouquinho já vai descer nas águas. Sabe o que é isso? O homem está lá com trigo na mão, lá no lagar, ó, do joelho, no lagar onde a gente é amassado. Às vezes Deus está permitindo essa situação, mas para a gente tirar proveito dela. Hoje é dia de boas novas. O momento é de anunciar que Cristo salva, liberta e que nos levará para o céu. Irmãos, toda vez que eu li essa palavra que eu vou ler para os irmãos agora, o meu coração estremeceu dentro de mim e eu não consegui ler sem que as lágrimas descessem primeiro nos meus olhos. Diante de Deus eu estou falando isso com todo temor e tremor. Hoje é dia de boas novas. Se nós nos calarmos, olha o que o Espírito Santo falou comigo: não seremos considerados servos, não seremos considerados dignos. Sabe aquele que ele virou e falou assim: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança. Se nós nos calarmos, não ouviremos o vinde bendito de meu Pai, mas ouviremos: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas ainda tem mais. Se nos calarmos, seremos não como os dispenseiros da graça, mas traidores do reino. E eu não quero ser traidor do reino. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu não quero trair o meu rei. Não quero. Talvez eu nem aqui estaria, mas o Senhor me tirou de lá e falou: eu vou te dar uma nova oportunidade, a oportunidade do recomeço. E assim como Deus me tirou, eu sei que tem muitos para virem para a casa do Pai, mas Deus quer usar justamente a sua igreja, você, a sua vida, crianças, moços, moças e adultos, anciãos, para que possam ser usados na presença do Senhor. Aqueles que receberam o milagre, porém ficaram com o milagre para si. Eu não quero estar entre esses. Então, nós temos que tomar a atitude dos leprosos. Vamos anunciar: ei, Deus mudou a história de Samaria. Imagina só eles gritando no portão à noite, ninguém queria recebê-lo, e ele falou: olha, mudou a história, tem comida lá. Da onde a gente menos imagina, vem a nossa providência. Meu amado, você que está na internet, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se cale. Vamos continuar como igreja, marchando, em nome de Jesus, anunciando as boas novas, a dispensação do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.